Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso do Ideia Estática. Nosso objetivo da aula de hoje é mostrar mais algumas operações disponíveis aqui no Ideia Estática, mais especificamente seguindo a sequência que havíamos estabelecido anteriormente, vamos lidar com alguns tipos de emendas entre elementos. Emendas com chapas de extremidade, como está mostrado aqui na figura, e emendas com talas, com chapas, para que a gente consiga entender basicamente quais são os recursos que a Ideia Estática oferece nesse caso, ok? Ah, para desenhar a nossa ligação, para conceber a nossa ligação, a gente vai limpar esse projeto. Vamos imaginar aqui um novo projeto, novo arquivo. Vou criar um modelo vazio, gosto mais de criar um modelo vazio, para que a gente tenha um pouco mais de liberdade ao trabalhar aqui dentro da ideia. Então, observem que aqui um elemento vazio está dentro desse mesmo arquivo de treinamento segundo passo, e vamos criar alguns elementos para mostrar para vocês como é que esse comando de chapa de extremidade pode ser apresentado, tá? Então, para esse comando, vamos trabalhar aqui com, novamente, uma ligação, ao invés de trabalhar com a ligação viga-pilar, vamos trabalhar uma ligação viga-viga. Então, eu coloquei aqui um elemento plano horizontal, elemento M1, vou criar um segundo elemento M2, e vou aplicar uma rotação em relação ao ângulo beta de 180 graus, certo? Então, observem que aqui agora eu tenho dois elementos de vigas, M2 e M1, e a partir daí a gente pode entender basicamente a lógica dos comandos de emendas entre elementos. Lembrando que emenda em elemento não necessariamente, aquelas duas operações que eu mostrei para vocês, não precisam ser restritos, não precisam estar restritos apenas à ligação viga-viga, tá? A gente pode aplicar essa chapa de extremidade ou emenda com talas utilizando qualquer elemento, inclusive elementos de diagonais de contragrupamento ou qualquer outro elemento que a gente julgue interessante aqui para a gente fazer esse tipo de ligação, tá? Então aqui temos dois elementos, M1 e M2, vou aplicar aqui uma operação e vou clicar nesse comando aqui de chapa-chapa, emenda entre elementos, certo? Então observem que automaticamente o Ideia Estática interpreta os elementos de chapa como a gente, com esses dois elementos que a gente tem, o M1 e M2. O comando, ele essencialmente não tem muito mistério, não tem muitas novidades em relação ao que a gente apresentou anteriormente, principalmente para o stub. Então observem que automaticamente foi criada uma chapa. Vamos observar a cadeia de comandos que é estabelecida aqui nesse comando. Então é perguntado qual é o elemento M1 de referência, qual é o elemento M2, que é o elemento a ser conectado. Caso a gente tenha alguma dúvida, é sempre possível clicar, passar o mouse sem clicar em nada sobre a legenda aqui do comando. Então, quando eu passo aqui o mouse sobre esse título elemento 2, observem que tem escrito aqui que é elemento conectado oposto. Quando eu passo o mouse no elemento 1, elemento no qual a chapa de extremidade é aplicada. Então, é assim que funciona essa cadeia de elementos. Essa posição X, vejam que geralmente a gente coloca posição igual a 0, né, para essas ligações típicas, mas a gente pode, caso seja necessário algum tipo de ligação, a gente pode aplicar um offset também. Então observem que basicamente quando a gente tem esse offset aqui de 150 milímetros ou qualquer valor de interesse do usuário, observem que há um deslocamento em relação ao nó de ligação. Então, se eu habilitar uma nova forma de visualização, ao invés da visualização sólida, aplicar uma vista que a gente chama de wireframe, observem que o nó da ligação está representado aqui e essa ligação tem um offset que foi imputado aqui, os 150 milímetros. E claro, esse offset pode admitir diferentes valores, 50 milímetros ou menos 50 também. Então a gente tem a liberdade de sair mexendo. De maneira geral, para emenda entre vigas, a gente vai deixar esse elemento 0, certo? Ok. Podemos controlar a espessura da chapa de ligação. Então imagine que eu coloco uma chapa aqui de 16 milímetros. Automaticamente o Ideia Estática aumenta a espessura do nosso elemento. Tipo de ligação parafusado, dimensões ao perfil. Eu particularmente gosto muito de trabalhar ao perfil, embora em algumas aplicações práticas pode ser que a gente queira utilizar outra referência, como ao perfil simétrico ou retângulo simétrico. Eu particularmente gosto muito de ao perfil, mesmo que a ligação seja simétrica, porque se eu precisar lá na frente fazer qualquer tipo de alteração, fica mais fácil. Mas, novamente, isso é preferência do usuário, vocês têm a liberdade de utilizar todos os recursos que a Ideia Estática
oferece, certo? Então, eu vou manter aqui o perfil, aí o IDE estática ele vai permitir que a gente dê os offsets. Então, observem que a esquerda e a direita da ligação foi imputado um offset 0, novamente vai de preferência. Se a gente quiser utilizar valores diferentes, inclusive valores negativos, é possível fazer isso. Então, observem que eu coloquei um esquerdo de -10, a chapa recua 10 em relação às dimensões do perfil. Se eu colocar aqui 10, agora ele vai avançar um pouco além aqui no nosso bordo esquerdo, certo? Então, vamos manter 0 aqui a priori. Dimensões superiores e inferiores, um cuidado que a gente sempre tem que ter, eu acredito que eu já tenha comentado isso em outras oportunidades aqui dentro do nosso curso do Ideia Estática, é a questão da folga entre o bordo da chapa e o filete, ok? Então, de acordo com recomendações da AWS, a norma americana, é interessante que a gente tenha, em geral, uma distância entre o filete de solda, a perna do filete e o bordo da chapa de 2 milímetros. Agora, claro, tudo isso depende das espessuras dos elementos conectados. Se ele é maior ou menor do que 6.3, essa é a referência padrão. De qualquer maneira, a gente não pode perder isso de vista, porque pode ser que a gente faça o cálculo de uma forma e chegue num detalhamento, ou o detalhamento será feito de forma errada, ou eventualmente pode ser que a gente tenha que revisar o modelo de cálculo aqui de ligações, certo? Então, a gente sempre tem que ficar atento a essa questão do filete. E aí a gente já vai trabalhar um pouquinho esse conceito já já. Bom, em seguida, a ligação de parafusos, observem que toda a cadeia de comandos é muito parecida com o que a gente fez no caso do stub. Então, a gente escolhe o diâmetro do parafuso. Então, eu posso selecionar um diâmetro que já está aqui disponível, eu posso selecionar outro diâmetro, por exemplo, 3/4. Então, a gente pode escolher, sempre atendendo aos requisitos do cliente. E aí, a gente pode colocar camada superior, esquerda, inferior e direita, certo? E aí, fica ali o usuário colocar o que ele bem desejar. Uma coisa legal aqui do comando do Ideia Estática é que na parametrização, observem que ele coloca às vezes um 50 multiplicado por 0. Né? Então, às vezes ele já deixa aqui a matriz aqui de comando, a linha de comando já pronta. E se o usuário quiser, ele pode aumentar o fator multiplicador, de repente, certo? De qualquer maneira, aqui a gente pode manter como está a nossa ligação, ok? Então, mantive aqui o espaçamento entre os parafusos. Plano de cisalhamento é uma coisa que a gente já tinha comentado em outras oportunidades com vocês. A gente pode trocar se eu quero que o plano de cisalhamento esteja alinhado com a rosca, que essa é uma consideração padrão do Ideia Estática, e é uma consideração que, em geral, a gente considera em projeto também, estabelece em projeto. Mas é possível que em um projeto ou outro específico a gente queira tirar o plano de cisalhamento da rosca e, consequentemente, a gente aumenta a capacidade resistente do parafuso. O cuidado que a gente tem que ter nesse caso é sempre observar se o detalhamento vai ser feito conforme cal. Porque se a gente faz uma consideração de uma forma e o detalhamento faz de outra, a gente corre um sério risco de estar trazendo alguma insegurança para o nosso sistema estrutural, certo? Então vamos deixar habilitado aqui o plano de rosca. E aqui temos o comando de solda de filete. Então, por exemplo, vamos imaginar que às vezes eu quero conectar perfil com a chapa de extremidade a partir de um filete duplo. Ó, a partir de um filete duplo de 8 de perna. Então, nesse caso, como a gente colocou a chapa 10 milímetros além do perfil, observem que a distância livre entre o filete e o bordo da chapa está sendo respeitada conforme recomendações típicas da AWS, geralmente entre 1,5 e 2 milímetros. Então, é sempre importante que a gente respeite essa medida. Observe que o filete duplo aqui está bem dimensionado. E filete aqui da alma 4, 5, 6, aqui conforme as espessuras entre os elementos conectados, é importante que o usuário também tenha uma atenção especial em relação à perna do filete, de acordo com as recomendações normativas. Uma outra recomendação, pessoal, que a gente tem que ficar atento são as recomendações normativas em relação ao espaçamento mínimo entre os parafusos. Então, o mínimo absoluto que a norma brasileira de aço, a NBR 8.800 de 2024, estabelece é o mínimo de 2,7 vezes o diâmetro nominal do parafuso. Então, se a gente tem um diâmetro nominal de 3/4, portanto 19 milímetros, se a gente fizer uma conta aqui de 2,7 vezes 19, veja que o mínimo absoluto aqui nesse caso é 51, certo? Então, sendo mais específico, vai dar 51 uns quebrados. Então, se a gente coloca aqui uma medida um pouco acima de 51, veja que ele vai de fato respeitar os nossos espaçamentos mínimos de acordo com normas brasileiras. Sendo que, obviamente, as recomendações é que a gente utilize até um espaçamento mínimo um pouco maior
e respeite o mínimo absoluto de 2,7. Então, são dicas interessantes para quem está fazendo o modelo de ideia estática, novamente, para que a gente não faça um modelo de cálculo, aprove o modelo de cálculo e, eventualmente, lá na frente, o detalhamento acabe sinalizando alguma não conformidade, certo? Uma coisa interessante sobre esse espaçamento mínimo, que eu vou aproveitar e trazer essa dica para vocês, aproveitar que a gente está mexendo no comando, eu vou estabelecer um carregamento aqui, pessoal, o carregamento de tração axial nesse componente. Vou colocar aqui 45 kN, 45. E vou rodar a ligação. Vou pedir para que o ideia estática calcule essa ligação. Aqui na parte de verificações, observe que o ideia estática colocou aqui no detalhamento um X vermelho, uma marcação em X vermelho, indicando que existe uma não conformidade no detalhamento do parafuso. Então, todos os parâmetros de cálculo foram processados, a análise rodou 100%, as chapas e elementos tipo shell do nosso modelo estão respeitando os requisitos de deformação plástica e as soldas também estão folgadas. No entanto, o detalhamento está acusando uma não conformidade. Então, como é que a gente enxerga basicamente isso? Eu vim aqui na parte de verificações, na aba de verificações. Se a gente acessar o menu que fica ao lado direito aqui da nossa tela, observem que a gente tem aqui uma indicação de parafusos e todas as verificações de todos os parafusos de ligação estão indicadas nessa caixinha. Se eu passo aqui o cursor um pouco para a direita, verificando quais são as informações, observem que tem o parafuso está relativamente folgado, né? Um fator de utilização na tração 10%, ele está bem folgado, existe um esforço pequeno em relação à quantidade de parafusos. No entanto, a gente tem um problema de detalhamento, que o ideia estática sinaliza ao usuário. O que é que eu posso fazer? Como é que eu posso enxergar qual o problema de detalhamento que foi estabelecido aqui nesses parafusos? Posso clicar aqui nesse mais, ao lado de cada parafuso da ligação. Cliquei no mais. O ideia estática vai apresentar aqui uma tela com verificações diversas. Vejam que é uma tela muito pequenininha, é difícil da gente ficar correndo aqui o mouse e fazendo a leitura dessas informações. Então, o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de clicar com o botão direito e visualizar a impressão. Então, automaticamente, o IDEA vai abrir uma tela já melhor para visualização e vai indicar qual foi o problema, certo? Então, observe o seguinte, ó. Aqui embaixo temos verificação de detalhamento. Então, o parafuso B1 está muito próximo ao parafuso B3. O espaçamento entre parafusos deve ser maior do que 51, de acordo com a ISC 360 de 2022, seção J3. Então, ele indica exatamente onde está o clash. Então, veja, a gente até colocou 51, mas na realidade, se a gente for seguir exatamente as indicações normativas, ele acaba ficando 51 uns quebradinhos. Então, para evitar qualquer problema de CQP, controle de qualidade de projeto, de cliente, ou de ter que revisar a memória de cálculo da parte de ligações, é interessante que a gente já tenha em vista alguns números clássicos e que a gente faça essas verificações prévias. Então, se eu chegar agora aqui, ó, no meu comando de ligações, se eu diminuir um pouquinho essa distância entre o topo do perfil e a primeira linha de parafusos e redistribuir a minha ligação, vamos ver o que que acontece, ó. Vou colocar aqui, colocar 49, né? Colocar 49, 51,5, 49, 51,5, certo? Pronto. Então agora aqui, ó, pessoal, com 51,5 a gente respeita. Então quando eu clico em calcular, vocês vão verificar agora o que que o ideia estática vai nos apresentar como resultados. Observem que agora, ó, observem que não existe mais aquela informação dos parafusos e de um erro de detalhamento. Quando a gente vai na parte de verificações, agora está tudo certinho, ó. O detalhamento está ok. Então, o ideia estática é uma ferramenta que ela vai além do cálculo propriamente dito. Ela ajuda o usuário, de uma certa forma, a respeitar critérios normativos. Vamos fazer um teste aqui. Se eu colocar ao invés de 51,5, vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui 49,5, 51. 49,5,
51. Lembrando que quando a gente multiplica o diâmetro de 19 por 2,7, observem que vai dar uns 51 e alguns quebrados. Então observem que o ideia estática não sinalizou nada de detalhamento. Eu sempre gosto de indicar ao usuário que faça uma dupla checagem, porque às vezes o ideia estática não identifica exatamente um problema de detalhamento, mas ele faz alguns alertas aqui na parte de parafusos, certo? Então veja que nenhum alerta foi feito e, portanto, a ideia estática aceitou esse detalhamento aqui que foi feito, tá? Então essa é uma questão importante que vai além do comando em si que a gente está executando. A gente precisa pensar que ligações é algo que exige do usuário alguma padronização, algum cuidado especial, e é isso. Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal, da nossa aula de hoje. Essa é um tipo de ligação bastante recorrente, espero que aproveitem bastante e até a próxima. Grande abraço.